Olá, galerinha, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Sociologia e hoje nós iremos tratar da questão dos conflitos étnico-raciais no Brasil. E a primeira coisa que deve vir em nossa mente é que a identidade, seja ela pessoal ou social, ela é formada de uma maneira coletiva e não de uma maneira individual. Desse modo, é a interação social com os outros que possibilita o agrupamento de indivíduos em torno de uma coletividade, a fim de compartilhar elementos culturais, históricos. E aí é justamente nesse processo de afirmação e construção da identidade de um grupo que também pode, por oposição, implicar na formação do preconceito. E aí o preconceito, ele deriva justamente dessa compreensão negativa que eu, você, nós temos do outro que se manifesta de uma forma diferente do eu. E essa postura leva-nos, portanto, à negação da alteridade. Ou seja, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Falando um pouquinho da realidade brasileira, nós podemos notar uma prática incrustada em nossa sociedade, é justamente o preconceito racial, onde nós percebemos que ainda nos tempos odiernos, se existe sim o preconceito, se existe sim a exclusão das pessoas que se apresentam na sociedade com uma tonalidade de cor diferente das demais. E aí no Brasil, historicamente, o preconceito racial ele se instaura em nossa cultura mediante os valores e os costumes impostos pelo povo europeu, que colonizou o Brasil. E assim, eles ditaram sobre toda aquela população inicial lá no Brasil, aquilo que deveria ser o padrão entendido por todos como correto a serem seguidos. E, consequentemente, se instaura o preconceito, porque os negros, eles assumem uma função não tão equivalente aos povos brancos que colonizaram nosso território brasileiro. Então os negros eles estavam a mercê, eles estavam a serviço do povo europeu. E aí começa a se instaurar a desigualdade, começa-se a instaurar aquilo que nos dias atuais nós ainda lutamos para confrontar. O negro, que muitas vezes não tem a possibilidade que nós brancos temos historicamente no Brasil. Agora, na página 20, nós iremos discutir algo predominante no século XIX, que era a teoria dos racionalistas, onde defendiam que a inteligência, o intelecto, estava na classe dominante, ou seja, a classe branca, a classe europeia. E as outras, elas deveriam estar a serviço dessa classe. Era como que a inteligência até só era possível ser desenvolvida nos brancos. Os negros eram excluídos dessa prática, eles eram excluídos dessa potencialidade que é própria do indivíduo. E aí o preconceito racial ou o racismo é desenvolvido justamente por essa prática ditada pela teoria dos racionalistas. E aí a gente vê que, infelizmente, é uma compreensão errônea, infeliz. Porque, repito, todos, independente da nossa cor, independente do nosso gênero, independente de qualquer coisa, somos capazes de, sim, alcançarmos o conhecimento, sermos pessoas civilizadas, desenvolvidas, que vivem em harmonia. Mas aí a gente vai ver que essa ideia ou esse preconceito, ele não só acontece aqui no Brasil, não. E vamos contar com a ajuda de um sociólogo que vai nos trazer um pouquinho a sua compreensão sobre o estudo estabelecido entre os Estados Unidos e o Brasil.
E aí, antes de contarmos com a ajuda do sociólogo Horaci Nogueira, nós precisamos entender que a partir do século XX se instaura uma certa harmonia com a ideia de democracia racial. Só que aí nós vamos perceber que muitas vezes essa ideia ela só fica de fato no papel, mas na prática ainda assim encontramos dificuldade de viver essa harmonia ditada pela democracia racial. E essa democracia racial, ela é justamente resultado da miscigenação entre os povos indígenas, entre os povos africanos e os próprios europeus. Agora sim, contando com a ajuda dos estudos do sociólogo Horaci Nogueira, nós iremos entender que nos Estados Unidos o preconceito racial ele é mais ligado à origem desse determinado povo. Aqui no Brasil, nós vamos ver que o preconceito racial ele tem a ideia mais de uma marca que predomina nas relações. E aí ele vai dizer que nos Estados Unidos basta que alguém tenha o sangue negro para ser excluído ou para ser discriminado, para ser de fato excluído de um convívio normal para aquilo que nós entendemos ser o processo de civilização para com o branco. E aí aqui no Brasil ele vai dizer que é de marca justamente porque basta o indivíduo ter aspectos de negro, se apresentar como negro, que aí ele já é excluído do convívio, já é taxado como alguém diferente nesse sentido preconceituoso. E aí a grande crítica desse sociólogo a essa corrente democrática racial é justamente por ele não ver na realidade a concretização da ascensão do indivíduo em sociedade. Porque nós vamos ver que nem todos, infelizmente, comungam dos mesmos direitos e dos mesmos deveres. Ainda em si existe essa classe dominante com prestígios que desfavorecem aqueles outros que não apresentam os mesmos aspectos. E aí muitos ainda se utilizam da desculpa que o preconceito racial no Brasil ele é decorrente à estrutura econômica e à estrutura de classes. Isso é uma concepção errônea. O preconceito no Brasil ele acontece de fato pelos indivíduos estarem ainda fechados em si mesmos, impossíveis de reconhecer ao outro que é diferente e aceitar essa singularidade. Perceber que o outro possui valores e características muito mais importantes, talvez, do que a desse indivíduo que se apresenta como superior a este. E na página 24, nós iremos perceber que não é só os fatores históricos que corroboram para o preconceito aqui no Brasil. Nós vamos ver que até mesmo a falta de oportunidade, ela é um fator crucial para que se instaure o preconceito, não só a nível brasileiro, como a nível mundial. Os indivíduos que ainda não reconhecem que tanto o branco como o negro podem usufruir dos mesmos direitos e dos mesmos papéis a nível social. E aí, na página 24, lá no último parágrafo, tem um fragmento que eu acredito que é importante de lermos juntos agora, que vai nos dizer o seguinte: no ano de 2014, o Conselho de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas emitiu um relato destacando o racismo institucional existente no Brasil, no qual a população afrodescendente, apesar de apresentar mais da metade da população brasileira, participa de apenas 20% do produto interno bruto. No documento, consta que o racismo permeia todas as áreas da vida dos brasileiros e se destaca a dificuldade em abordar o assunto, uma vez que o mito da democracia racial ainda é utilizado como argumento para desacreditar políticas públicas e leis direcionadas à população afrodescendente. Nós estamos vendo aí, né, gente, o mito, mais uma vez, a democracia racial, que todos têm o mesmo direito, que todos fazem parte. Não, gente, isso é uma mentira, isso é um mito, isso é uma falácia. Isso é uma contra-verdade para nós que lidamos diariamente com casos de preconceito. E aí, gente, a gente precisa confrontar toda essa realidade hostil. A gente precisa, de fato, dar a importância
a todos que fazem parte da nação brasileira. E aí, na tentativa de confrontar toda essa realidade preconceituosa que cada vez mais cresce no Brasil, surge aí o movimento negro e as políticas afirmativas. E o que elas visam? Lá na página 25 tem um esclarecimento no texto de vocês. Vai dizer o seguinte: os movimentos negros contemporâneos atuam no sentido de combater práticas discriminatórias e denunciar a presença contínua e sistemática do racismo na sociedade brasileira, por meio de campanhas e esclarecimentos, protestos e outras formas de mobilização e engajamento político e cultural. Os movimentos negros têm dialogado com a sociedade civil e o Estado. O objetivo é que se construa políticas estatais que promovam a igualdade racial e a valorização da cultura negra. Então, gente, é muito importante nós termos acesso a todas essas informações para que possivelmente os nossos preconceitos comecem a cair por terra e tenhamos o esclarecimento, e com esse esclarecimento possamos de fato vivermos uma nação mais solícita, mais unida com aquele que se apresenta diferente a nós. Pois bem, com essa nossa temática, nós encerramos assim a proposta do nosso primeiro bimestre, do qual nós não vamos ter concluído o livro, mas ao retornarmos nas aulas presenciais, nós estaremos concluindo, assim, se Deus nos permitir. Mas aí eu quero passar também o encaminhamento das atividades vivenciadas sobre o tema do qual discutimos no hoje. Então, se liga que eu vou dizer as páginas para você agora. Então, a primeira atividade decorrente ao tema discutido agora por nós se encontra lá na página 21, questões apenas para você discorrer a sua compreensão sobre a problemática levantada. Página 21. Bem como na página 22 você terá apenas uma outra questão, que é para que você possa levantar também a sua ideia, a sua compreensão. E aí na página 23 você também tem uma interpretação de uns dados, de umas estatísticas que vão trazer essa ideia do preconceito que ainda se instaura muitas vezes na indústria, no mercado, e até mesmo impossibilitando o outro de ter acesso àquilo que é prático da vida do indivíduo, que é a escola, o trabalho, dentre outros aspectos. A penúltima questão se encontra na página 24, onde você é convidado também a discorrer com um breve comentário. E, por fim, na página 26, nós teremos o último questionamento. Bons estudos, que Deus abençoe vocês e até a volta. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Realizem com êxito as nossas atividades.